Bom dia, amigos. Viva a vida está no ar. Eu estou aqui na igreja, no templo da Igreja Nova Vida em Duque de Caxias, falando com você, me dirigindo a você, nosso bispo Tito Oscar, que é a pessoa que apresenta o nosso programa, está ausente esse período. E eu estou aqui para fazer esta saudação a você e convidar você a participar de todo o nosso programa nesta manhã. Nós vamos retransmitir um culto que aconteceu na nossa igreja e a pregação foi sobre o cristão, o crente relevante. Será que você é relevante como um cristão? Será que como pai, como colega, na sua família, na sua casa, você é alguém que as pessoas gostam, que faz a diferença no seu ambiente? Todos nós queremos ser importantes. Ouça essa palavra, participe desse programa. Tenho certeza que esta mensagem vai abençoar a sua vida. Que a graça de Deus alcance você e que um despertamento, um começo diferente, novo de Deus aconteça na sua vida. Até já. Vamos meditar na palavra de Deus. Você tem a sua Bíblia, abra por favor no Evangelho de Lucas, capítulo 7, texto bastante conhecido do Evangelho. Eu vou ler do verso 1 até o verso 10. Aleluia. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, a partir do verso 1. Eu tenho lembrado aos irmãos que eu estou usando a nova versão internacional da palavra de Deus. Diz assim: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava doente quase à morte o servo de um centurião, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhe que fosse curar o seu servo. Chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhe faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga. Jesus foi com eles. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados sob meu comando. Digo a um, vá, e ele vai, e a outro, venha, e ele vem. Digo a meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele, voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu lhes digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Então, os homens que haviam sido enviados voltaram para casa e encontraram o servo restabelecido. Amém. Que Deus seja louvado pela sua palavra. Vamos fazer uma oração. Pai, ao abrir a tua palavra, nós pedimos que o Senhor nos conceda a bênção de abrir o coração, abrir os nossos ouvidos, ó Pai, nos dá aquele entendimento, de aquela fé, aquela sensibilidade que o Senhor chamou de ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos dizer, Pai. Fala conosco, eu peço a Tua graça, que ela seja sobre todas as minhas limitações e dificuldades, e que o Teu nome seja engrandecido, a Tua palavra produza o propósito, o fim
para o qual o Senhor a envia nesta noite aos nossos corações. Abençoa aquele que vai ouvir esta palavra distante deste templo, através da internet, que o Senhor alcance corações e vidas e que teu nome seja glorificado. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. A todos vocês que vivem a vida normal, do trabalho, da faculdade, da escola, que estamos inseridos na sociedade que nós vivemos, nós sabemos que a sociedade moderna, ou como alguns classificam melhor, pós-moderna, né? Nós não estamos vivendo num tempo de modernidade, mas nós já estamos além da modernidade. A sociedade busca uma alternativa, está sempre buscando uma alternativa para atenuar a desigualdade social, a fome, a violência, no Brasil e no mundo, não é? E quando as crises acontecem, as desigualdades ficam mais gritantes, não é? Gente com tanto, gente com muito pouco, desemprego, crise, e aí os problemas decorrentes disto, o crescimento da violência, a sociedade que sofre todos esses males, todas essas convulsões aí, está sempre buscando estas alternativas, não é? Isso porque nós estamos chegando a uma situação, estou falando de uma maneira geral, em que de quase um caos, né? Um caos social, um caos urbano, um caos humano. Isso porque o ser humano, ele está se tornando amoral. O ser humano está se tornando individualista, não é? Os princípios cada um por si, não, pode tudo, vale tudo, as questões relacionadas à família, ao casamento, não é? A deteriorização, o esgarçamento, como gostam de dizer os entendidos do tecido social, das estruturas. Nós vivemos estas coisas. O homem hoje é cada vez mais, o ser humano cada vez mais irreconciliável, né? Esse individualismo, esta amoralidade, esse abrir mão de valores, de princípios que são necessários, né, para a sociedade, mas a gente, muitas das vezes, se não vive numa situação de não ter lei, tem lei, mas que não é respeitada, não é tratada, não é punida, as pessoas fazem a impunidade, que é um mal consequente também, ataca todo mundo. Todas as esferas, os níveis da relação humana estão deteriorados, inclusive, eu penso, a esfera religiosa. E é sempre bom a gente falar da gente mesmo, né? Não falar dos outros, porque falar dos outros é fácil. Eu me refiro ao meio evangélico, não é? O que nós percebemos neste ponto é o seguinte, no nosso meio, Deus hoje sendo usado, sendo um instrumento para satisfazer desejos e vontades. Parte dessa questão geral, fora da igreja, social, humana, a gente vê que essas questões têm entrado, essa deteriorização tem alcançado o meio evangélico, quando Deus está sendo colocado fora do lugar dele. Deus está sendo um instrumento para satisfazer
os nossos desejos, as nossas vontades, se nós tivermos fé, se nós determinarmos, se nós apertarmos os botões certos, Deus é obrigado a nos atender. Deus é alguém, em alguns contextos, apresentado como alguém que nós podemos manipular, que nós podemos manobrar ao nosso interesse, ao nosso favor. Nós vivemos isso no nosso meio, o crente sendo valorizado pelo que tem, e não pelo que é diante de Deus, não é? Alguém lavado, salvo, ganho por Jesus, uma vida, uma alma. Algum tempo, eu preguei aqui nesta igreja, lembrando que Jesus nos mandou pregar o evangelho aos pobres, né? Mas me parece que, de uma linha geral, nós estamos, a igreja evangélica, né? Estou falando nós, não que nós estejamos nesta peleja, ou nós estejamos neste campo de conquista, nós, e eu me refiro especificamente a esta igreja, eu me refiro especificamente à minha pessoa como pastor desta igreja, nessa batalha e disputa pelos melhores crentes, os melhores dizimistas, né? A busca das pessoas valorizar os crentes por aquilo que eles têm, aquilo que eles podem dar, aquilo que eles podem oferecer para a igreja, não é? E nós nos esquecemos que Jesus nos mandou ir pregar o evangelho aos pobres. A tônica, a ênfase de Jesus, obviamente que Jesus, ele abençoa a nossa vida, não é verdade? Jesus, ele nos faz prosperar. Nós acreditamos que prosperidade é uma promessa bíblica, não é? Que é uma consequência. Prosperidade é consequência de relacionamento com Deus, não é? Você já notou que certas coisas, elas são assim também. Você já ouviu aquela história? O cara diz assim, que você não precisa ter dinheiro e ter um iate. Você só precisa ter um amigo que tem um iate. Se você tiver um amigo que tem um iate, o que vai acontecer com você? Você vai passear de iate. Isso quer dizer que a relação com alguém que tenha uma prosperidade vai agregar favores, benesses, bênçãos, você vai desfrutar. Então, se nós nos relacionamos, se nós servimos ao Deus que nós servimos, o Deus Todo-Poderoso, não é verdade? O Deus Criador, o Deus do ouro e da prata, obviamente que a nossa relação com esse Deus vai nos abençoar, vai nos fazer prosperar. E vai nos dar a maior das prosperidades, se eu posso usar essa palavra assim, que é a vida eterna. Porque a outra prosperidade, ela tem data marcada. Por mais que você prospere, por mais que você conquiste, como é que é? Não dá nem para... Ninguém vai permitir você nem levar a sua aliança. Está sabendo disso, né? Está sabendo? Quando você morrer, a viúva não, o viúvo, vamos matar as mulheres primeiro. O viúvo, chorando, vai tirar a sua aliança do dedo. Porque para onde você vai, você não vai precisar da aliança. Não é assim? Eu tinha um amigo, eu disse tinha porque não convivo mais com ele há muito tempo, pastor, que sempre que a gente saía, depois das reuniões do presbitério, nós íamos almoçar e sentávamos na mesa num lugar qualquer e dizia assim, pô, vamos agradecer, ora aí. Ele dizia, Senhor, obrigado, nunca esqueci disso, ele dizia, obrigado por essa mesa, por essa comida, Senhor, e que as nossas esposas nunca fiquem viúvas. Ele sempre fazia essa oração.
obrigado pelo alimento, papapá. E eu gostei desse negócio, eu oro isso já há bastante tempo pela minha. Senhor, que a minha mulher nunca... Eu disse para ela, minha filha, eu não quero que você sofra, tu vai ficar arrasada quando eu morrer, já pensou? Você vai ficar deprimida, vai ser horrível para você, deixa que eu fico viúvo na... Nós vivemos, querido, esse tempo fora e esse tempo dentro do nosso arraial. A falta de submissão a Deus. Falta de submissão a Deus. Hoje, as maiores misérias acontecem. Os maiores abusos acontecem debaixo da palavra de que Deus falou. Rebelião, revolta, chute no balde, insubmissão, porque Deus não. Eu acredito de todo o meu coração que o Evangelho tem um caminho de vida para a nossa transformação enquanto pessoa, enquanto crente, diante de Deus. O Evangelho é tudo que a palavra de Deus diz que o Evangelho é, o poder de Deus. Ele tem um caminho diferente, de transformação verdadeira. Não apenas de agregação, de ligação a um grupo, não apenas de aproveitamento de certas coisas. Nunca dá certo isso, né? Ninguém pode servir a dois senhores. De Deus não se zomba, não dá para você querer desejar o melhor da fé, as bênçãos, a proteção, a prosperidade, e também desejar o melhor do mundo, os prazeres, uma vida de duplicidade. Uma casa dividida não subsiste. Uma pessoa dividida não subsiste, como pessoa, como ser. Um crente dividido não subsiste. É o que Jesus disse, não é? Então, qual é a alternativa para mim, para você? O que é que eu posso aprender nesse texto? O que é que a gente pode aprender nessa narrativa? Não é? Para que a nossa vida, o nosso caminho como cristãos, como servos de Deus, a obra de Deus na nossa vida, o Evangelho como caminho de vida para a nossa transformação, como pessoa, como crente, como servo de Deus. Então, quais são as alternativas? Primeira alternativa para mim, para você, de uma certa maneira, para que a gente seja alguém que tenhamos alguma relevância. Então, a primeira palavra para você é: faça o bem. Seja alguém que faz o bem para o outro, que não assumir essa postura do mundo individualista, só cuidar de mim, só cuidar do meu interesse, né? Texto que nós lemos aí, o versículo 2 diz: ali estava doente quase à morte, o servo, o empregado de um centurião, a quem o seu senhor estimava muito. Nós vemos alguém aqui de posição social, não é? Romano, ele não era um judeu, mas ele é um homem que tinha um cuidado com o seu empregado. Ele buscou aquela ajuda de Jesus, pediu que os judeus religiosos fossem lá, porque ele achou que se ele fosse lá, talvez Jesus nem o atendesse, ele não conhecia Jesus, coração do mestre, mas ele tinha aquele intuito. Ali estava o servo de um centurião doente, quase à morte, diz o texto, a quem o seu senhor estimava. Alguns de vocês, não sei medir isso aqui, mas talvez tenham ouvido que uma pesquisa feita por um grupo de psicólogos americanos sobre pessoas que fazem o bem às outras, pessoas que se envolvem em projetos sociais, pessoas que vão socorrer vítimas, voluntários, que se envolvem em todos esses projetos que visam diminuir a dor, o sofrimento de fazer o bem para o outro.
que pessoas que fazem o bem às outras aumentam a sua capacidade imunológica. Não sei se você leu isso. Que quando você é alguém que procura fazer o bem para o outro, que isso traz saúde para você. Que isso aumenta a sua defesa, a sua capacidade imunológica, o seu organismo fica mais resistente para combater doenças. A estima do indivíduo se mantém no alto. Essas pessoas têm uma harmonia maior consigo mesma e com o mundo. Gálatas, capítulo 6, versículo 10 diz: portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Especialmente os da família da fé. Pessoas que fazem o bem para o outro, que pensam no outro, são pessoas com mais disposição, são pessoas com mais vigor, com mais alegria de vida. Pense nisso. Segundo, tenha fé. Alimente a fé, fortaleça a fé, a crença em Deus, a crença na palavra de Deus. Ele ouviu o centurião falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fossem curar o seu servo. Pessoas que adotam práticas religiosas ou mantêm alguma espiritualidade apresentam 40% menos de chance de sofrer de hipertensão. Têm um sistema de defesa mais forte, são menos hospitalizadas, sabia disso? Se recuperam mais rápido e tendem a sofrer menos de depressão. Pesquisa. Interessante. Estudos comprovam que a fé proporciona menos comportamentos autodestrutivos, como suicídio, abuso de drogas e álcool, menos estresse e mais satisfação. Ah, não, mas o pastor Jim Jones matou 900, mas tem o maluco, o religioso. Mas nós já estamos falando de situações, uma maioria, pesquisa feita aí em certos lugares, não quer dizer que a pesquisa, o percentual seja exatamente isso, mas que ter fé, né, é um fator de equilíbrio. Quantos de nós aqui, quantos de vocês atribuem a fé que vocês têm em Deus a vocês estarem hoje aqui com uma sanidade depois de ter passado por tantas dificuldades? O que fez você não virar a mesa? O que fez você não ser internado? O que fez você não pirar? Você fala assim: foi a minha fé em Deus, foi a minha confiança em Deus, foi o que me segurou, foi que impediu que eu fosse para a bebida, que eu fosse para o álcool. Eu não tive a necessidade de afogar a minha mágoa, a minha dor, o meu estresse. O valor da fé. Hebreus 11:6, você conhece, diz: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Terceiro, seja relevante no contexto onde você está. Sempre eu ouvi na igreja, sempre na igreja tem problemas, gente com problemas na sua família. Bom, aí Jesus disse que os inimigos do homem serão da sua própria casa. Jesus disse certas coisas, não é? Aquele que a fé, servir a Deus, seguir a Deus, às vezes você aborrece, às vezes vira um aborrecimento para o pai, para a mãe, não é? Tem gente que se converte aí a um problema em casa, a mãe fica desgostosa. Eu
tempo que eu tenho, não é? Eu ouvi aí as palavras de gratidão. Dia 15 de abril eu estava em São Paulo pregando lá e eu completei 29 anos que eu sou pastor. Nesse tempo todo que eu sou pastor, né? Eu tenho ouvido tantas essas coisas, essas palavras, a perseguição na família, mas eu entendo que, como crentes, como servos de Deus, a gente não pode só ser um problema na nossa família. Não é que eu sou um problema na minha família, a minha fé em Deus, a minha entrega, a minha dedicação, passa a ser um problema para a minha família. A minha família não entende. Pô, mas você vai para a igreja de novo? Rapaz. Quê? Você deu esse dinheiro todo lá na igreja? Por isso que o pastor está tão bonito assim, é porque ele está ficando com todo o seu dinheiro. Ah, você é bobo, você não sei o quê. As pessoas, elas não entendem agora o que Jesus fez na sua vida, mudança. Isso é normal. Mas Jesus não disse que nós temos que ser problemáticos na nossa casa. Não está aqui que você tem que ser visto, mal visto. Não é? Poxa, todos os filhos são dedicados. O filho mais malandro, vagabundo é o crente. A Editora Conselho traz até você uma literatura cristã de qualidade. Bereshit, o que a ciência e a Bíblia dizem sobre a criação. Evangelho Digital, as modernas tecnologias a serviço do Evangelho. Levita, um guia para seminários de louvor e adoração. História da Igreja, a história do cristianismo de Jesus aos dias de hoje. O Silêncio das Mãos, uma reflexão sobre a eficácia da não-reação. O amor que desperta a vida, um tema comum a todo ser humano. Enchendo as talhas do milagre, uma obra que reacenderá a sua fé. Cartas de Timóteo, reflexões diárias para a sua vida devocional. Editora Conselho, trabalhando para abençoar a sua vida. Entre em contato conosco. Telefone 0 operadora 21 3326 3844 ou através do nosso e-mail editoraconselho@portalnovavida.org.br. O programa Viva a Vida abre um canal de comunicação com você. Ligue 0 operadora 21 2497 2602 e dê a sua sugestão. Se preferir, mande um e-mail vivavida@portalnovavida.org.br. E para você que quer ficar ligado nas programações das igrejas de Nova Vida, acesse nosso site www.portalnovavida.org.br. Pois é, queridos, estamos chegando mais ao final de um programa Viva a Vida. Essas pregações, essas mensagens que tanto têm abençoado a nossa vida e que nós precisamos, dividi-las sempre quando nós resolvemos passá-las aqui no nosso programa. No próximo sábado a gente vai terminar esta palavra, vai passar a segunda parte desta mensagem, o crente relevante. Fale com um amigo, convide uma pessoa para participar do programa, para assistir esta mensagem que tanto tem abençoado as nossas vidas. Seja um crente relevante. Obedeça a Deus, obedeça a palavra de Deus. Você, espero, tenha anotado aí os endereços das nossas igrejas, ligue para nós, mande um e-mail. Amanhã, domingo, venha estar conosco, venha estar na casa de Deus. Domingo, aprendemos, é o dia do Senhor. Eu desejo para você o melhor fim de semana. Até amanhã, na igreja, até novamente nos encontrarmos, seu amigo, o Bispo Miguel Inculto, dizendo que Deus te abençoe rica e abundantemente.